O presidente Zelensky, presidente ucraniano, evoca a história bíblica de Davi e Golias e está pedindo uma ajuda para Israel. O presidente ucraniano faz uma referência a Davi e Golias, a história bíblica, e disse que precisa da funda. Sabe aquela funda que o rei Davi, que o Davi, né, não era rei ainda, que o Davi da Bíblia usou para atingir o Golias? Então foi exatamente essa questão aqui o que o Zelensky está pedindo para Israel, né? O presidente se encontrou, eu estou pegando essa notícia aqui no The Times of Israel, tá bom? É um jornal israelense. Ele se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Eli Cohen, em Kiev, certo? E falou que realmente precisa de mais ajuda aí de Israel. Só que Israel, assim como o Brasil, vou fazer uma analogia aqui, está numa posição muito difícil em relação a esse conflito, tá bom? Mas vamos ver aqui a história aqui por completo, o que o Zelensky falou, o que Israel está falando, se Israel vai ajudar ou não, qual que é essa situação complicada de Israel, e também já vou falar do Brasil aqui, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo, deixa aí o seu Ahavte. Ahavte significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis você deixar o seu Ahavte, você me ajuda de graça e de verdade, é o mínimo gesto que você me dá, e você me ajuda mesmo, tá bom? Muito obrigado, agradeço aí a todos vocês. E também, curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar o seu hebraico aí do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo que você precisa saber para começar o seu hebraico, tá bom? Então, matéria que saiu aqui no The Times of Israel diz o seguinte: o presidente ucraniano disse que o seu país precisa do sistema de defesa aéreo para derrotar o Golias russo. Então, eu me lembro muito bem, porque eu estou acompanhando essa história há um ano, desde quando começou. Lá no começo, não se sabia ainda se o Ocidente iria ajudar a Ucrânia e tal. E se comparava, lá na época, um ano atrás, se comparava como a Rússia sendo Golias e a Ucrânia sendo Davi. Né? Então o Golias, vamos assim dizer, com as suas armaduras, com o seu exército poderoso, com as suas ferramentas, com a sua estrutura grande, muito grande, certo? Sendo realmente a Rússia, e a Ucrânia sendo pequenininha, sozinha, sem a ajuda de um exército, apenas com uma funda e algumas pedras. Eu me lembro que fizeram essa comparação lá no passado. E agora o próprio presidente, o Zelensky, está revivendo essa história, dizendo que eles precisam da funda de Israel, evocando a história bíblica, para derrotar o Golias russo. Na história bíblica, a gente sabe muito bem que Davi derrota o gigante Golias, pega a própria espada do Golias e tira a sua cabeça e exibe como um troféu. Será que isso vai acontecer também com a Ucrânia em relação à Rússia? Difícil, hein? Muito difícil. Bom, o Zelensky, ele estava falando em uma conferência em Munique, certo? Ele estava falando, ele sempre está falando em parlamentos do mundo todo, né? Ele fez um pedido de uma nova assistência militar de Jerusalém, exatamente. Só que o problema, pessoal, é o seguinte: assim como o Brasil, então Israel e Brasil, vamos dizer, estão na mesma situação, pisando em ovos em relação a isso. Se Israel ajudar a Ucrânia, vai ajudar militarmente, né? Assim, que vamos dizer, os dispositivos israelenses sendo usados contra os russos, vai comprar uma guerra, vai comprar um conflito, vai comprar briga com o próprio Vladimir. Então, assim, é complicado. Se Israel ajudar bastante, assim, o Vladimir vai olhar e falar assim: ô Israel, que isso? O que você está fazendo? Você falou que ia ficar neutro e tal, então
o Vladimir vai ficar muito bravo. E o que Israel menos precisa nesse momento é comprar briga com a Rússia. A mesma coisa acontece com o Brasil, pessoal. O atual presidente Lula já falou, nós vamos ficar neutros em relação a esse pedido. A essa questão, né? Até a Alemanha tinha pedido para o Brasil enviar algumas munições. O Lula falou assim, não vamos enviar, vamos ficar neutro, precisamos da Rússia. E assim como Israel, né? Israel precisa da Rússia porque a Rússia tem ali as suas questões na Síria, vamos dizer, é amiga do Irã, que é o pior inimigo de Israel. Se Israel se voltar contra a Rússia pode combinar ali com o Irã e tornar esses inimigos mais fortes ainda. Então realmente foi um apelo que o Zelensky fez, certo? Só que até o presente momento Israel não tomou nenhum posicionamento em relação a essa questão, né? Porque é um assunto muito delicado. Então Israel está pisando em ovos e foi isso que aconteceu. A Ucrânia está pedindo aí esse sistema de defesa aéreo, mas Israel realmente está muito relutante aí, certo? O Zelensky disse o seguinte, não temos alternativa a não ser a derrotar o Golias russo. Ser como Davi, evocando a história de Israel, é lutar, e nós estamos lutando. Ser como um Davi é ter uma funda para vencer. Ainda nós não temos essa funda de Israel, mas acredito que seja apenas uma decisão temporária. Então Zelensky está confiante aí na ajuda de Israel, mas vamos ver se essa política vai mudar. Dando uma opinião aqui como um achômetro, eu acho que Israel não vai ajudar. Israel vai se manter neutro porque irritar o Vladimir agora não é uma boa opção para Israel. Israel já tem muitos problemas, assim como o Brasil, né? O Brasil não precisa irritar lá o Vladimir porque é complicado. Bom, o que você acha disso? Alguns dizem que isso é uma covardia, outros dizem que tanto Israel como o Brasil estão certos de se manter neutro. Comente aqui embaixo, quero ouvir, quero saber, quero ler a sua opinião, perfeito? Muito obrigado por ficar até o final, deixa aí o seu arrasto, me ajuda demais na divulgação dos vídeos, e te vejo aí num próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, fique na paz, shalom, shalom, Mulehit Raot, que significa paz, e até breve, tchau, tchau.